Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui no Viver Mais Sandra Mourão, um brinde à vida. Um brinde. Seja muito bem-vinda ao Obrigada. Viver Mais. Delícia de cafezinho. Pois é, delícia vai ser o nosso bate-papo. A Sandra é decoradora, mãe, uma mulher de fé. E a gente vai falar aqui das dores e as delícias da passagem do tempo, da maturidade. Isso. Você está vivendo bem essa fase, Sandra? Super bem. Eu nunca imaginei que chegar numa idade, avó também. Sim, a avó também tem esse detalhe. E você, assim, aprender, né, com a idade, a maturidade, que ela vem naturalmente com a idade. Você acredita nisso? Eu acredito plenamente, apesar de que eu acho que algumas pessoas chegam a determinada idade e não conseguem chegar a essa maturidade. E o que é que você aprendeu assim que você disse, nossa, por que eu não aprendi isso antes? Olha, é tão difícil você falar assim, você ter uma idade, né, e você falar assim, poxa, eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, se você me procurar no passado, eu não existo mais. Por quê? Porque algumas coisas do passado, realmente, eu aprendi. E eu tive que aprender com o tempo, né, fazer o discernimento, e isso só vem anos depois, né? Algumas coisas que você fez no passado, você não tem mais, para mim assim, eu não tenho mais condições de fazer, sabe? Tá. Sandra, você é decoradora e quem trabalha com arte está sempre voltada para o belo. A maturidade também traz beleza. Para nós mulheres talvez seja um pouco mais difícil, a questão da estética é muito cobrada. Como é que você lida com isso? Depois a gente fala da sua profissão. Nossa, super bem, sabe, assim, às vezes as pessoas olham para mim e dizem, mas você já é avó? Aí eu falei, eu disse, mas como? Você teve filho muito cedo? Eu falei, não, a genética da família ajuda muito, Ian, sabe, assim, uma avó que faleceu aos 99 anos, eu procurava rugas na minha avó e encontrava poucas rugas, né? Sua avó viveu 99 anos? 98, na verdade. 98 anos. Então eu olhava para minha mãe com 75, eu não encontrava rugas nela. Então eu acho que isso também tem muito a ver com a genética da pessoa. E claro que você tem que ter os devidos cuidados, né? E a forma de viver. Um dermatologista, Sandra, que eu entrevistei aqui, disse exatamente isso, que 70% é genética e 30% a forma de viver. Então você tem um neto. Isso. É homem ou é menino? Homem, um menino. de 3 anos. Qual é o nome dele? Bento. O Bento. E 3 filhos. 3 filhos. Né? Como foi para você ser mãe? Um presente, uma dádiva, né? A gente, a mãe, o pai, ele dá a base. Né? Então, eu sempre falo assim para minhas amigas que às vezes passam por dificuldade com os filhos e se preocupa. O importante é a base. É a base que você dá. Por exemplo, eu recebi uma base muito especial. Eu tive um pai que ele veio do interior, sem estudo, aos 13 anos, morar em Fortaleza. Minha mãe, que era filha de juiz. Então, essa junção da simplicidade e da educação, ela me agregou muito na minha vida. Então, assim, eu tive o privilégio de ter essa base e fui educada por meu avô materno, porque meu pai precisava se ausentar para trabalhar, porque ele teve a ousadia, que eu digo que ele a ousadia, de pedir a única filha do juiz em casamento. Olha só, um homem sem estudo, e prometeu para o meu avô que daria uma vida para ela, e realmente ele deu, porque você tem a essência da simplicidade de um pai e você tem a educação de um avô muito fino, que aí me deu esse equilíbrio, sabe, de viver as duas situações sem distinção. E você, óbvio, trouxe isso para a sua família? Trouxe para os meus filhos. São 3 filhos? São 2 homens e uma mulher. Não moram mais comigo, já são independentes. Um é casado, 2 não são, mas assim, já estão bem encaminhados. Como é essa ruptura dos filhos saírem do ninho chamado ninho vazio? Porque você também já é divorciada, né? Isso, sou. Como é essa relação? Olha principalmente só. na maturidade, né? Isso, então.
aí eu vou voltar a dar o exemplo familiar. A minha avó ficou viúva muito cedo. E ela era uma pessoa muito independente. Ela não queria morar com ninguém. Então, assim, a minha mãe ficou viúva. E aí, minha mãe também não queria morar com ninguém. Então, eu acabei que absorvi isso delas. E o fato de ver que elas não queriam uma dependência, minha mãe dirigia, minha avó viajava sozinha, até para o Japão ela foi. Nossa. Quer dizer assim, e o que me somou a não me sentir sozinha foi o fato de eu ter conhecido o grupo de amigas da minha mãe da terceira idade, que são mulheres assim incríveis, né, de experiência, de vida, bagagem. Então, isso agregou a nunca me sentir sozinha, que eu posso, eu vejo assim, sabe, eu vejo muitas amigas reclamando, divorcia, já quer procurar um marido, um relacionamento. Eu nunca tive, assim, essa primeira prioridade, sabe? Eu penso que eu aproveitei um bom tempo com minha mãe, que infelizmente ela já não está conosco, mas quando ela ficou viúva, foi o tempo que eu tive de me dedicar mais a ela, de viajarmos juntas com as amigas dela, sabe, da terceira idade. Então, eu aprendi muito com elas, que a vida não termina ali porque você se divorciou, porque você ficou viúva, porque a maioria delas são viúvas. Não, elas têm alegria de viver. Então, eu aprendo isso com isso. Fora que eu sempre tive um ideal de vida de que, como é que o americano envelhece? Como é que o americano envelhece? Como é o que que você aprendeu com os americanos? O americano, ele se prepara para envelhecer. E nós não temos essa cultura. Não temos. Achamos que vamos ser sempre jovens, com disposição, e não é bem isso, né, Sandra? E acha que os filhos vão com Estar ao eles seu lado, o tempo todo. É. Infelizmente, nós vivemos uma geração que mudou. Eu creio que, não todos, né? Mas eu creio assim que a nossa geração ainda se preocupa muito com os pais. Essa nova geração, eles já deixam os pais meio de... É uma verdade, uma realidade que infelizmente acontece. Mas assim, se você pegar como base a questão da cultura americana, que você tem que se preparar para envelhecer bem, você começa a perceber que você não depende 100% do outro. Porque, por exemplo, eu vi a minha mãe com 75 anos pegando o carrinho dela, independente. sabe? Lógico que eu tinha que acompanhá-la nas viagens, porque ela tinha um problema nas pernas, mas assim, não queria morar comigo, queria ela, todos os dias da semana ela tinha uma programação, esses encontros que ela fazia da terceira idade, que eram encontros nacionais e internacional, e eu olhava a programação e falava, nossa, eu não vou aguentar isso aqui não. E a sua mãe lá, firme Não, e a forte. minha mãe era mais quietinha de todas, sabe? Mas as amigas dela, gente, é uma alegria de viver que você não tem noção. Legal, essa é a história um pouco, né, aqui da Sandra Mourão, que a gente está aqui conversando, aprendendo com ela. Então, no próximo bloco, Sandra, eu quero saber dessa sua formação na área de decoração, o que isso representou para você. Combinado? Combinado. Vamos seguir aqui tomando esse delicioso café. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, você já sabe, hoje a gente tomando café aqui, jogando conversa fora com a Sandra Mourão. Já falamos de família, Sandra, e você tem como profissão decoradora, né? Como foi que a decoração entrou na sua vida? A decoração está na genética, porque eu herdei o dom artístico, né, da minha avó e da minha mãe, porque minha mãe era uma artista plástica autodidata, incrível, sabe, que tudo que eu pedia para ela pintar, que eu não ia,
Aí eu me arrependo de não ter aprendido a pintar com ela, mas tudo que eu pedia, ela conseguia passar para a tela a minha ideia. Então ela está meio aí na genética. Mas você chegou a ter uma formação nessa área? Como é que foi? Eu comecei uma faculdade no Rio de Janeiro, porque meu ex-marido, ele comprou uma indústria lá e aí eu falei, a chance que eu tenho, meus filhos pequenos, a faculdade era na mesma rua, eu digo, é a chance que eu tenho de fazer arquitetura. E daí ele desistiu da indústria, voltou para Fortaleza, eu falei, você vai voltar só com as crianças, porque eu preciso pelo menos completar esse semestre. Mas vieram os percalços, né, eu comecei a trabalhar antes, então isso sobrecarregou os filhos, o trabalho, a família. Fiz várias casa-cor, né, na Fortaleza, fiz a primeira casa-cor em 1999, porque quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha vindo em Fortaleza e vi um apartamento de uma cliente, de uma amiga, eu falei, nossa, isso aqui sou eu. Porque você se identificou. Se identifica, me apresenta esse arquiteto. Daí, quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu comecei a trabalhar no escritório do Estênio Burgos e o Estênio fez a primeira casa-cor em 1999, que foi o Loft. Nossa, Loft naquela época ninguém nem sabia o que era. Que é, vamos aqui para quem não sabe, é um espaço que é integrado, você tem tudo, né? É como se um ambiente fosse integrado, quarto, cozinha e tudo. Então era uma tendência nova-iorquina. E o Estênio, eu entrei no escritório dele para trabalhar como estagiária e ele teve que se ausentar e entregou a chave do apartamento dele, que ele tinha um grande acervo, né, porque o Estênio viajava muito, comprava muitos objetos de arte. Então, assim, ele passou a chave do apartamento e disse, Sandra, vá no meu apartamento, escolha o que você quiser e produza o loft. Uau, que responsabilidade, hein, Que Sandra? responsabilidade. E o Estênio tinha uma forma muito, assim, que eu aprendi muito com ele. Quando naquela época era prancheta, e aí tudo, se desse errado os projetos no papel, no nanquim, nós tínhamos que rasgar tudo e jogar fora. Então ele dava gargalhada, né? Quer dizer, ele fazia do problema uma alegria. Tipo, isso foi muito interessante para mim. Então, na hora que eu produzi o Loft, o Estênio entrou, ele começou a dar gargalhada. Eu falei, nossa, ele gostou ou não gostou? Enfim, o Loft ficou maravilhoso, o Estênio começou a me apresentar dentro da Casa Cor, para o Racínio, para o Marcos Novaes, ele fez questão de dizer... A Nereide, né, e a Neuma, que então, criaram... Assim, ele fez questão de me apresentar, quem tinha feito a produção. E naquela época, a Xuxa estava aqui por Fortaleza e se encantou pelo Loft. E eu não lembro se foi a Marlene ou a Xuxa, mas... compraram o Loft inteiro. Uau, o seu primeiro trabalho, meu primeiro, o trabalho do Estênio Burgo, produção minha. Mas quando eu vi as cabeceiras da cama dos meus filhos, eu tive que repassar, porque eram do quarto dos meus filhos, né? Mas foi bem interessante esse início aí, né? Eu sempre gostei da palavra desafio. Isso é importante. Em qualquer fase da vida, né? Desafio do bem. Então, quando a pessoa me passa alguma coisa, Sandra, eu quero que você faça isso. E às vezes eu digo, eu me dou mesmo para fazer a coisa acontecer, sabe? Você se entrega, né? Total. Mas eu sou extremamente realizada em tudo que eu fiz. Eu ganhei um prêmio não, eu tenho uma edição super especial no livro Decor e E-Book, que era um projeto meu como decoradora, como registrada como decoradora naquela época, e eu mandei despretensiosamente o projeto. E eu fui eleita entre todos os arquitetos e decoradores do Brasil. Olha, eu fui a única do Nordeste. Sandra, não precisava do diploma, né? Não, eu acho embora seja necessário, aqui a gente não está defendendo que não se estude, né, tem Sandra? que estudar. Tem que estudar, o diploma é necessário, mas o talento nato ninguém tira, né? Não tira. Mas aí, por exemplo, a gente aqui no Viver Mais fala muito da questão da maturidade. É importante ter uma visão diferente de decoração para as pessoas mais idosas, mais velhas, assim, em casa? Super. E assim, o que eu posso falar, atualizar as pessoas, né, principalmente uma informação que poucas pessoas ainda não têm.
A automação era algo que não era muito acessível e hoje é altamente acessível. Então, assim, nós temos hoje uma casa inteligente, que o custo para manter essa casa inteligente é super barato. Então, assim, eu não parei no tempo. E eu moro sozinha, mas eu convivo com robôs inteligentes. Como é isso? Como é essa relação? Isso todo mundo Isso é legal para pessoas de qualquer idade? É fácil? Porque é uma resistência ainda à tecnologia, não, mas né? é exatamente isso que eu quero falar. Hoje, os filhos têm que ver mais o lado de que os pais não podem ficar sozinhos. Antes você colocava câmeras com que precisava cabeamento. Não, hoje você precisa de um celular, de câmeras, de robôs de comando de voz, por exemplo. Eu moro sozinha. Sim. Acontece alguma coisa comigo. O celular está distante de mim. Então, eu mando o comando de voz para Alexa, que é o robô. Um robô de voz inteligente, né, que tá fazendo aí. E eu posso pedir socorro através da Alexa. E o que precisa para ter uma Alexa? Só o Wi-Fi e o aplicativo no celular. Então, é uma tecnologia que é importante se falar isso, porque não é um custo alto, é um custo acessível. Então, você como decoradora, acredita que a alternativa para pessoas de mais idade que moram sozinhas é a tecnologia, é o grande aliado, são esses robôs. São os robôs, que antes da pandemia eu fazia várias histórias, sabe? E os meus amigos riam e falavam, e depois, quando entrou a pandemia, Sandra, pelo amor de Deus, onde é que comprar Alexa, onde é que comprar Rose? Então, já que você está falando na Alexa, na Rose, vamos ver como é que funciona isso. Alexa, lembrete. Para que é o lembrete? Programa de TV. Quando quer lembrar disto? Sábado. A que horas devo lembrar a você amanhã? 10 da manhã. Certo. Lembrarei você amanhã às 10 da manhã. Que interessante. Então, é uma companhia, né? Como você... Assim, a pessoa diz assim, mas a máquina vai substituir a pessoa? Não. Aí é um aliado para socorrer numa necessidade, né? É um suporte, na verdade. A inteligência, a tecnologia nunca vai substituir o ser humano, isso é fato. Mas, pelo menos você tem o fator proteção. Você não se sente sozinha. Muito interessante. Alexa, né? O nome Alexa. do robô? Me aguarde, eu quero um Alexa também. Bom, a gente vai seguir aqui a nossa conversa com a Sandra Mourão no próximo bloco. Vamos tomar um café, senão esfria, né, Sandra? A gente volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, já estamos aqui no último bloco. Sandra, agora nós vamos falar da questão da espiritualidade. Você me disse que é uma pessoa muito espiritualizada. Qual é a importância, o peso da fé para você? É a base. É a base em Deus, né? Porque se você não confia nele, você tem um equilíbrio. Eu amanheço pedindo a Deus, Senhor, me dá saúde física, mental e espiritual. Por que a saúde física, mental e espiritual? Porque ela dá o equilíbrio para você ter a paz. E muitas vezes, assim, eu vejo muitas pessoas perdidas porque ela não tem uma entrega verdadeira para Deus, sabe? Porque a entrega verdadeira para Deus não é chegar e dizer, Senhor, confio. Não, é você depositar essa confiança em Deus. Porque quem é que rege nossas vidas? Deus. Essa serenidade vem, o alicerce é a fé, Sandra? É a fé. É um orientador espiritual muito importante, que é o Padre Ayrton, que é um padre diferente, ele é psicólogo, então a fala dele é voltada para o cotidiano, usando o evangelho, lógico.
Então, assim, ele faz uma verdadeira avaliação interna. Ele pode ter, assim, 500 pessoas, 1000 pessoas ouvindo, mas parece que ele está falando só para você, porque ele mexe com o teu interior, sabe? Então, assim, a espiritualidade, ela é muito importante para que as dores, que é natural, nós somos seres humanos. Óbvio, todos temos todos dores. Todos temos problemas, todos nós temos nossas dores, as marcas das nossas cicatrizes, mas nós temos que blindar certas coisas, porque a dor, ela é inevitável, mas você pode escolher o tamanho da sua dor. Quando você entende que eu vou optar que essa dor não seja uma coisa que vá me deixar para baixo, não. Aquela dor, aquele problema que eu enfrento, ou que eu enfrentei, eu tenho que tirar dele o melhor. Ele é pode o te aprendizado. reconstruir, não destruir. Destruir, né? Porque eu vejo muitas pessoas assim, perdidas, sabe? Se desconstrói com muita facilidade. Ontem né? mesmo eu estava assistindo uma live muito interessante de um amigo do Rio Grande do Norte, que ele aproveitou o tempo de pandemia e ele ele convida os amigos dele para dar o depoimento. E eu estou ouvindo muito depoimento de superação. E uns eu concordo que é uma dor, mas eu fico analisando, sabe, Ian? A dor, a gente só permite, assim, a intensidade da dor é você que permite. Sem dúvida nenhuma. Sabe? E você faz um trabalho voluntário, né, dentro dessa linha aí do Padre Airto. Como é ser útil para alguém, Sandra? Como é esse trabalho voluntário? É o meu complemento de vida, né? Complemento de vida, assim, de tempo. Porque já que eu não estou trabalhando, eu escolhi ser uma voluntária. Então, assim, é um trabalho muito abençoado, sabe, Ian? Quando você se dispõe a servir a Deus de verdade, as coisas fluem, chegam no momento certo, sabe? Eu acho incrível, assim, porque quando você recebe a graça de uma ação, você tem que agradecer a ideia, quando parte de você. Quando parte de outro membro da comunidade, a gente chega junto para fazer acontecer. Então, assim, graças a Deus, assim, apesar de uma rede social fechada, e passo muita credibilidade, e a comunidade, também o Padre Airto passa muita credibilidade, né? Porque ele é despojado de tudo, ele vive, se você perguntar, ele é franciscano? Eu falei, não. Já ia perguntar. Ele se veste como franciscano, ele vive como franciscano, mas a ordenação dele não é franciscana, é sacerdotal. Mas ele é um homem, assim, muito humilde. Ele tem um dom da palavra, ele tem um dom da fala. Ele fala vários idiomas que eu fico assim, babando. Eu digo, meu Deus, eu só queria um pouquinho de cada. Mas assim, Isso está te fazendo feliz? Muito feliz. É o que completa a minha vida, assim, para eu não me sentir só, eu poder ser útil, né, fazendo bem, porque se você entender que o bem que você faz retorna, é grandioso esse resultado. Sonho, Sandra. Você, assim, a gente conversando com você, tem aquela ideia de que está tudo muito bem, está tudo muito equilibrado, casou, tem filhos, netos, se quiser viajar, viaja. Hoje é a dona do seu próprio nariz, como a gente disse. Mas você tem sonhos, perspectivas? O que é que você se imagina? Eu nunca deixei de sonhar. Eu nunca deixei de sonhar. Quando nós falamos daquele ponto dos robôs inteligentes, eu lembro que eu era pequena e eu falava assim, ó, em 2020, e eu não sei por que eu imaginava 2020. Você era criança? Eu era criança. Bebê, assim. E eu falava, tinha um desenho animado que se chamava Família Jackson. Sim, o Jetson, lembro demais. Então eu projetei era meu desenho preferido. Isso. Então eu projetei na minha vida que em 2020 eu teria um robô que limpava a minha casa, eu teria... Esses elementos estão acessíveis hoje. Só não tem o helicóptero, que é o disco voador, que era aqueles carros voadores. Mas assim, eu traço um projeto de vida escrito todos os anos. Todos os anos eu escrevo o meu projeto de vida. E no próximo ano eu releio o meu projeto de vida. Então eu digo, isso eu consegui, isso eu não consegui. Por que eu não consegui? Os que eu não consegui não estavam dependendo só de mim.
depende de terceiros. E quando depende de terceiros, não tem o que fazer. É. É esperar o tempo de Deus e não o teu tempo. Então, assim, viver sozinha não é um obstáculo para mim. É A velhice não lhe assusta, não me né? assusta, não me assusta, assim, eu não tenho essa preocupação. Eu vivo hoje Legal. e tenho o sonho do amanhã. E aí muitas pessoas me questionam, mas por que viver sozinha, né? É uma opção que se Não é solidão, é solitude, Não, né? solitude. Então, assim, se um dia chegar um companheiro, maravilha. Mas não vai sair aí com uma placa, estou procurando, não, né? não. E também não estou assim, não estou Ai. bloqueada para esse Aham. tipo de coisa. Mas eu tenho meus projetos de vida, eu viajava muito com minha mãe. Bom, Sandra, infelizmente nosso papo acabou, mas você disse aí que a sua rede social, o Instagram, é bloqueado. Mas você quer deixar? Se alguém quiser solicitar, conhecer mais esse projeto do Padre Ayrton, Claro, como é que você está lá no Instagram? Eu estou no Instagram, é bloqueado, mas... Peça aí a solicitação que ela aceita. Diga, eu vi você no Viver Mais, Com me aceita. certeza, eu aceito com o maior prazer. É Sandra_Mourão. Bom, o nosso é aberto, Sandra. Nossas redes sociais estão abertas. Nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com a Sandra. Corre lá no YouTube. Compartilha a nossa entrevista com seus amigos, nas suas redes sociais. Segue Ian Gomes Jornalista no Instagram, no Facebook, que a gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Sandra, mais um brinde à vida. Um Muito brinde. obrigada, um grande aprendizado. Nossa, eu que agradeço essa oportunidade, Ian. Um brinde à vida. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.